começou a convocar as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, e precisam se inscrever ou atualizar seus dados. O processo faz parte de um pente fino do benefício anunciado pelo governo federal. No fim de julho, foram publicadas as regras mais rígidas para a concessão e revisão do BPC. E a gente entende um pouco agora com o advogado especialista em direito previdenciário, Nemésio Vasconcelos, os detalhes dessa convocação. Doutor Nemésio, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cidade. E a gente já quer saber o seguinte, esse cadastro é necessário para quem? Quem é que deve realizar? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Esse cadastro ele é importantíssimo para a manutenção dos benefícios de prestação continuada, tanto para as pessoas idosas quanto para as pessoas com deficiência. O cadastro único ele é um instrumento de inclusão de famílias de baixa renda para os programas de assistência social, como, por exemplo, o Bolsa Família. No final do mês de julho foram estabelecidas, como você bem falou, novas regras. Essas regras são mais rígidas no sentido da manutenção e concessão de benefícios. Por exemplo, ficou aí a necessidade e a obrigatoriedade da atualização do CAD único, porque haverá cruzamento de dados das informações para ver se a renda do grupo familiar foi mantida. Também ficou determinado nessa nova portaria a utilização de biometria para o representante legal ou até para o beneficiário também, que vai fazer jus ao benefício de prestação continuada. Ou seja, essa operação pente fino tem a finalidade de cruzar dados para ver se há algum tipo de irregularidade na concessão ou na manutenção dos benefícios. Muitas vezes também o beneficiário deixa de atualizar o CAD único e por isso que o benefício pode vir a ser suspenso. E, doutor Nemésio, esse cadastro ele acontece de que forma? É necessário ir até um local? Ele é pela internet, é por telefone, pela Central 135? Quais foram as regras definidas para que esse cadastro seja realizado? É bem importante essa sua pergunta, mas antes de falar dessa pergunta, dessa resposta, gostaria de dizer também que está disponível para aquelas pessoas consultarem através do Meu INSS se elas caíram ou não nesse pente fino. Você pode consultar pelo Meu INSS, pelo aplicativo ou pelo site, basta apenas ter o CPF. O cadastro único ele é feito no CRAS do município. Em cidades com menos de 50 mil habitantes, o beneficiário terá 45 dias para fazer a atualização. Já em cidades maiores, vai ser concedido um prazo de 90 dias. Como é que está sendo feita essa convocação? Essa convocação está sendo feita por meio de aplicativo do Meu INSS, ligação telefônica, realmente o INSS está ligando para o beneficiário e também no banco. Quando vai no banco tem uma informação de que aquele benefício está na operação pente fino. Doutor Nemésio, é muito importante falar sobre esse tipo de cadastro, porque muitas pessoas não têm, por exemplo, acesso ao aplicativo Meu INSS para poder receber uma notificação, algo do tipo. Eles vão ser comunicados de outras formas ou é preciso você ir atrás, buscar, para saber se está dentro dessa lista que tem que fazer esse recadastramento? Eles vão ser também comunicados por meio de correspondência. Nessa decisão aí do INSS em relação ao pente fino, eles não podem suspender aleatoriamente o benefício. Tem que ter sido comprovado que o segurado foi notificado dessa suposta irregularidade, dessa suposta fraude, porque o segurado ele vai ter um prazo para se defender, que é a defesa, né? Ele vai cumprir uma exigência no sentido de fazer a regularização, se for o CAD único, se for um benefício de incapacidade, que nós estamos falando aqui do BPC, mas os benefícios de incapacidade, como o antigo auxílio-doença, que é o benefício de incapacidade temporária, que não estava tendo a realização de perícia médica presencial, pode haver a convocação também para que o segurado venha fazer essa perícia presencial. Doutor Nemésio, outra dúvida que surge bastante é, por exemplo, no caso dos segurados que recebe o benefício e é de deficiência, por exemplo, ou é um idoso já acamado e tudo mais, outra pessoa pode fazer esse cadastro em nome dele?
É muito importante essa pergunta também. Veja, se aquele beneficiário tiver um procurador já habilitado, o procurador pode responder. Muitas vezes também a pessoa tem uma deficiência, então ele tem um curador. Esse curador é um curador judicial. Então, esse é o responsável legal pela pessoa. Então, ela pode providenciar os documentos, fazer o cumprimento de exigência e, no caso, cumprir com o chamado do INSS. Então, não pode simplesmente chegar e dizer, não, eu vim fazer o cadastro do meu pai, da minha mãe, do meu tio, porque ele está acamado, está doente, não pode vir. Tem que ter um documento legal que comprove isso, né? No grupo familiar, o CRAS ele vai identificar quem faz parte do grupo familiar, quem é o responsável legal. E aí a pessoa vai se dirigir ao CRAS com os documentos do grupo familiar, identidade, CPF, certidão de nascimento de filhos menores. Nesse CAD único, nesse cadastro, ele vai também ter que falar sobre as despesas do grupo familiar, porque são alguns critérios para a manutenção do benefício de prestação continuada, tem a ver também com a renda mensal, com a renda do grupo familiar, que é a renda per capita. Então, ele tem que comprovar também essa renda do grupo familiar. E também, outra coisa que é importante falar sobre isso é que esse cadastro, né, junto ao CAD único e tudo mais, não quer dizer que aquilo seja uma prova de vida, né? Porque vai que a pessoa tá lá, recebe essa notificação para ir no CAD único, no CRAS, fazer toda essa modificação nos dados, a comprovação, e recebe ao mesmo tempo, né, um chamado do banco, do próprio INSS para uma prova de vida, e aí vai dizer, eu já fiz, e acaba tendo o risco de perder também esse benefício, porque não renovou a prova de vida, né? Exatamente, e a gente realmente não pode confundir a questão da convocação para a prova de vida com a convocação do pente fino. O pente fino é justamente quando o segurado deixou de atender um dos requisitos. Ele vai ter um prazo, o benefício ele não é suspenso imediatamente, ele tem um prazo aí de 30 dias. Se o benefício for suspenso nesse período, o segurado vai poder também pedir a reativação do benefício em até 90 dias. Se ele pedir dentro desse prazo, ele vai receber aquelas parcelas que ele deixou de receber. E caso o INSS não reative o benefício, o segurado vai poder ingressar judicialmente com o pedido de restabelecimento do benefício. Pois é, e a gente sempre está trazendo isso aqui para explicar às pessoas, né, que esses mecanismos que são criados, como, por exemplo, essas novas regras mais rígidas, né, para concessão e revisão do BPC, elas servem para dar realmente a oportunidade a quem precisa do benefício, né, porque muitas vezes a gente vê pessoas com uma renda elevada que, de algum modo, conseguiram burlar o sistema e estão ali recebendo algum tipo de benefício, tirando a vaga de uma pessoa que realmente necessita, que está zerada, que não tem acesso nenhum a uma renda e que poderia estar recebendo no lugar dessa pessoa, né, doutor Nemésio? É verdade, infelizmente acontece muito mais do que a gente imagina, e é esse o motivo do INSS estar fazendo esse tipo de operação, e você vê, são dados alarmantes, né? Uhum. Nesse primeiro momento, mais de 500 mil pessoas serão convocadas para ir até o CRAS para realizar a inscrição do cadastro único. Pois é, doutor Nemésio, eu quero agradecer bastante sua participação com a gente nessa terça-feira aqui falando sobre isso, né? A gente sabe que o poder da informação, ele é fortíssimo, né, esse poder. Então, por isso que a gente sempre traz esses temas aqui, traz um especialista para que ele possa detalhar de forma simples para os nossos ouvintes. Então, muito obrigada por participar, né, e até uma próxima. Eu que agradeço a vocês. A gente conversou agora com o advogado especialista em direito previdenciário, Nemésio Vasconcelos, falando